Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou estar respondendo 5 perguntas frequentes, ok? A primeira pergunta seria: como deixar as gavetas alinhadas com as portas? Que seria esse caso aqui, pessoal, quando você tem um gaveteiro e ele tem que estar alinhado na parte de baixo e na parte de cima. A pergunta número 2 seria: quando unimos os módulos, o vão entre a modulação fica maior? Que seria esse caso aqui, pessoal. Tenho 3 módulos, cada módulo com 2 portas. E esse módulo é unido a esse. E a pergunta frequente é: quando eu faço essa união, esse vão e esse vão fica maior? Eu vou estar respondendo e também dando uma autoajuda aí para todos que acompanharem esse vídeo. A pergunta número 3: qual é a altura ideal entre o gabinete e os armários superiores? E a pergunta número 4 é: como indicar a raja do MDF na direção desejada? Por exemplo, aqui eu tenho uma porta com a raja para cima. E se você errar aí no seu plano de corte e colocar essa porta com a raja para cima, essa para o lado, essa para cima, essa para o lado, vai virar uma bagunça total. E a pergunta número 5 é: como centralizar o módulo da cuba? Vamos supor que você montou aqui a sua cozinha, fez o seu projeto e de repente na hora da montagem a lateral para no meio da cuba e dá a maior dor de cabeça, e eu vou estar respondendo aqui para vocês. Acompanhe esse vídeo até o final e roda a vinheta. Respondendo aqui então, pessoal, a pergunta número 1: como deixar as gavetas alinhadas com as portas? Para responder essa primeira pergunta, vamos fazer aqui um cálculo rápido para você entender de maneira que você nunca mais vai esquecer, ok? Vamos supor que eu tenho aqui um módulo de 2 portas e um gaveteiro. Nesse módulo aqui, pessoal, esquerdo, tanto no direito como nos demais módulos, nós temos a mesma altura, pois são todos alinhados uns com os outros. Mais ou menos o padrão seria de 700 milímetros de altura, mas essa medida pode variar de acordo com alguns projetos. Se esse módulo tem 700 milímetros e esse também, o que nós temos que fazer? Primeiro, calcular a altura da porta do nosso módulo esquerdo. Geralmente eu tiro meio centímetro em cima e meio embaixo em relação ao módulo. Então, se o meu módulo tem 700 milímetros, eu vou tirar 10 milímetros, que seria 5 em cima e 5 embaixo, e o resultado seria 690 milímetros. Agora sim eu já posso fazer a soma das frentes das gavetas de maneira que elas fiquem totalmente alinhadas em cima e embaixo. Eu vou imaginar que eu tenho uma peça de 69, ou seja, de 690 milímetros de altura. E agora simplesmente eu vou tirar 3 milímetros aqui, 3 aqui e 3 aqui, que seria 9 milímetros. Vamos lá para a soma então. 690 menos 9 igual 681. Agora, pessoal, eu tenho que dividir esse total pela quantidade de frentes, que são 1, 2, 3, 4. Vamos lá? Vamos dividir então? Simplesmente dividido por 4 igual 170,25. Só que esse vírgula 25 aqui eu desconsidero e deixo apenas, pessoal, 170. Tá vendo só? Então nós temos 170 milímetros para cada altura de frente de gaveta. E por que eu não considero aquela vírgula 25? Porque aquilo ali, pessoal, é a metade da metade de 1 milímetro. Se eu deixar essa altura aqui exata de 170 milímetros, quando eu for instalar a frente das gavetas, se ficar menos de meio milímetro aqui, pessoal, ó, entre alguma delas, e se você conseguir dividir esse pequeno espaço, ninguém vai ver a diferença. Então sempre que der
170,1, 170,01. Isso aí eu realmente desconsidero, porque nós não estamos falando de centímetros, mas de milímetros. Voltando então para a medida das frentes das gavetas, teríamos 4 frentes de 170 milímetros de altura. E na hora da instalação, eu costumo fazer assim. Primeiro eu instalo essa alinhado com essa porta, ou seja, depois que eu já coloquei essas portas, eu instalo essa primeira aqui, ó, alinhada aqui em cima, e a última alinhada aqui embaixo. Depois, pessoal, eu apenas coloco um gabarito aqui e vou colocando essas outras duas frentes aqui, que no final daria então um resultado perfeito aqui, desde que você regule bem as frentes, porque muitas vezes a pessoa pensa, ah, mas não ficou legal. Não ficou legal porque você não regulou direito. Se você regular direito, vai ficar legal sim, ok? A resposta para a primeira pergunta, eu creio que você já entendeu muito bem. E vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 2. Quando unimos os módulos, o vão entre a modulação fica maior? Então, pessoal, quando você faz esse processo de união, então se aqui você tem 3 módulos e eu fiz a união dos 3 módulos, agora eu fiz então a soma das portas, porque geralmente quem acompanha o canal aí sabe que eu tiro 3 milímetros nas laterais e 2 milímetros entre as portas. Então em cada um desses módulos eu tiro 3 milímetros aqui, 3 aqui, 3 milímetros também nesse módulo, 3 aqui, 3 milímetros também nesse módulo e 3 aqui. Já entre as portas eu tiro apenas 2 milímetros e muita gente me pergunta, com esta soma, José Antônio, o vão entre a modulação não vai ficar maior? Não vai, pessoal, porque quando você coloca as dobradiças, você tem uma regulagem nelas e você pode ajustar essas regulagens de maneira que os vãos aqui, ó, todos fiquem iguais. E se você tiver alguma dificuldade ou às vezes por algum desnível, ou seja, a regulagem puxar muito para um lado e às vezes atrapalhar o outro lado, o que eu costumo fazer? Eu jogo a diferença maior aqui, ó, nesse tamponamento e nesse. Já todos aqui, ó, terão então 2 milímetros ou às vezes mais de 2 um pouco, mas de maneira que fique igual. Isso aqui, pessoal, quando você tira a medida é uma coisa, mas quando você instala é outra. Você vai ter regulagem na hora de instalar, então você não pode se preocupar com isso. E outra coisa, eu deixei branco aqui o módulo para você entender. Porém, se você for fazer o seu plano de corte, você tem que pedir a fita de borda para fitar aqui, ó, dentro. Ou seja, somente as frentes do módulo da mesma cor das portas aí do fechamento e dos tamponamentos para dar um acabamento mais perfeito. Então, se o seu módulo está todo fitado aqui na frente, quem olhar de longe ou até mesmo de perto não vai conseguir estar vendo diferença nenhuma nas portas, ok? Então está respondido aí a segunda pergunta. Você consegue resolver isso na hora da regulagem das portas. Vamos para a terceira pergunta. Qual é a altura ideal entre o gabinete e os armários superiores? Então, pessoal, essa é uma pergunta que me fazem constantemente. Qual é a distância que eu tenho que deixar a minha modulação superior da inferior? Ou seja, qual é a distância que eu tenho que deixar aqui da pia até a parte de baixo aqui da modulação superior? O padrão ideal é de 600 a 700 milímetros, ok? Se você deixar uma medida maior do que essa, vai te atrapalhar muito, principalmente se você não for uma pessoa muito alta na hora de abrir aqui as portas. Se você deixar mais do que 700 milímetros, vai te atrapalhar muito aqui, ó, quando você for abrir as portas, principalmente se você não for uma pessoa muito alta. E se você deixar menos do que 600 milímetros, vai te atrapalhar também muito, porque você vai ter muita dificuldade em manusear muitas coisas no decorrer do dia aqui em cima dessa pia. Então, respondendo aí mais uma pergunta, seria de 700, ou melhor dizendo, de 600 a 700 milímetros aqui a altura, ok? A pergunta número 4 é: como indicar a raja do MDF na direção desejada? Então, pessoal, você pode pensar, se eu faço um plano de corte, como que as pessoas ali vão
descobrir que eu quero essa raja para cima e não para o lado? Eu costumo fazer algo muito simples, pessoal. Eu vou abrir mais um bloco aqui para você entender. Vamos supor que aqui está o seu plano de corte. E essa porta aqui, pessoal, ela é de... Vamos supor que ela é de 690 por 340. E eu quero que a raja fique em pé. Então, basta você colocar a primeira medida que você quer a raja aqui, ó. Ou seja, basta você colocar a medida que você quer a raja em primeiro lugar. Tá vendo aqui? Então aqui eu já estou indicando que eu quero a minha raja aqui, ó, subindo na primeira medida. Se eu quisesse ela na horizontal, eu colocaria 340 vezes 690. Então, pessoal, aqui eu tenho um exemplo que a minha raja está deitada. Eu quero ela na primeira medida aqui, ó, que é os 340. E aqui eu tenho um exemplo que ela está em pé. Eu quero ela na primeira medida aqui, que é os 690. Você pode fazer isso para qualquer peça. Vamos repetir aqui mais um exemplo. Eu tenho aqui um fechamento. Vamos supor que ele tem 1000 milímetros por 100 milímetros. E eu quero a raja deitada. Então eu começo a minha medida com 1000 vezes 100. Se eu quisesse a minha raja em pé, eu faria ao contrário, pessoal. Eu faria 100 vezes 1000. Entendeu? Então, quando você for fazer o seu plano de corte, você coloca a raja, ou seja, a direção na raja na primeira medida. E aí você vai entregar ali para a pessoa fazer o corte para você. Você simplesmente diz, olha, todas as primeiras medidas vão seguir a raja do MDF. Tem gente que fala de veio. Então, vão seguir o veio do MDF, ok? Espero que você tenha entendido aí mais esta resposta. E vamos para a nossa última resposta. E a pergunta é: como centralizar o módulo da cuba? Respondendo aqui então mais essa pergunta, seria mais ou menos isso aqui, pessoal. É o que eu costumo fazer. Se essa pia tem 60 centímetros, ou seja, 600 milímetros de largura, e eu quero um módulo de 700 aqui, que dê certo nela, simplesmente eu coloco aqui, ó, 50 milímetros de cá, 50 de cá, e faço um risco de giz aqui, ó. Sempre por baixo da pia, pessoal, e nunca por cima, porque por baixo você consegue pegar a medida mais exata do que por cima. Então aqui, ó, eu coloquei um risco de giz aqui e outro aqui. Agora eu tenho aqui 700 milímetros, entendeu? Eu já estou com a minha medida centralizada na cuba. Eu já estou falando para mim mesmo que aqui eu quero um módulo. Em seguida, eu apenas tiro uma medida daqui para cá e vejo quanto eu tenho. Se eu tenho mais 700, eu posso colocar mais um módulo de 700 ou colocar um módulo de 500 e colocar mais um porta-tempero de 200. Se eu tenho aqui, pessoal, 1600 milímetros, por exemplo, ou 1200 milímetros, eu posso usar essa medida para colocar quantos módulos eu preciso aqui. Mas eu costumo sempre calcular o da cuba primeiro, de maneira que não me atrapalhe na hora de instalar. Mas isso, pessoal, não é de regra. Eu faço assim. Eu acho bom fazer assim. Mas há situações que não dá para fazer assim, de acordo com o que o cliente está precisando. Se o cliente precisa de algo muito detalhado, que realmente a lateral vai pegar aqui em cima, então vai ficar difícil. Eu vou ter que fazer o corte com a tico-tico na hora da montagem e colocar a porta para cá. Mas isso não acontece frequentemente, ok? Está aí a resposta para a nossa quinta pergunta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, pessoal. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e me siga lá no Instagram, Marcenaria de Hoje, porque lá eu respondo todo mundo, ok? Obrigado e até mais.